Gostaria muito que vocês pudessem participar. Se tiver algum termo que eu utilize, tá? Vocês não, puxa, não entendi essa palavra, por favor, pode me interromper. No final a gente vai abrir um tempo, tá, para perguntas, ficam à vontade. O meu objetivo não é esmiuçar todos os tipos de investimentos que tem hoje, porque são muitos, né? São variados, mas é trazer um leque para vocês de oportunidades que vocês podem ter hoje disponíveis, acesso de imediato, tá? Eu sou formado, pós-graduado na área de finanças, mas eu sempre gostei de números, análise gráfica, enfim. Mas eu fui me identificar muito com o mercado financeiro há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, quando eu tomei um golpe, e aí, por meio disso, eu fui obrigado a aprender, estudar para nunca mais deixar o meu dinheiro com ninguém. Foi uma perda até considerável, o processo está rolando, vamos ver, espero não, acho que não vou receber, mas querendo ou não, um custo, foi um curso bem caro, que me obrigou a buscar o conhecimento necessário para eu ter condições de fazer. Eu já tive a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, de ajudar, não sou assessor de investimento, tá? Gosto disso, como hobby, estudo muito, diariamente tenho contato com investimento, gosto muito, mas caso vocês tenham dúvida, depois tenham mais curiosidade, puxa, específico nesse tipo de investimento, eu vou deixar meu e-mail, telefone, fiquem à vontade, tá bom? Estou à disposição, é um prazer para mim compartilhar conhecimento e de alguma forma se isso ajudar. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre ações, opções, não vou entrar tanto no detalhe de opções, mas é algo que eu gosto muito, por exemplo, fundos de investimentos, ETFs, né, fundos imobiliários, até mesmo em futuros, caso alguém tenha interesse aí, ou de querer operar no mercado alavancado, dólar, índice, é um mercado de futuros que se chama, e também do exterior, criptomoedas, que são outras formas de investimentos. E também como você pode diversificar uma carteira, né? Então, falando só um pouquinho, né, e tentando aproveitar bastante o máximo tempo, quais são alguns tipos de renda fixa hoje? Geralmente a gente fala, puxa, o Brasil, na verdade, ele tem sido, neste momento, com uma taxa de juros bem alta, tem sido muito atrativo. Não sei se vocês às vezes ouvem lá no noticiário, a Bolsa agora, né, bateu 132 mil pontos e está batendo históricos de patamares. Mas o que isso significa? Grande parte desse volume de dinheiro que vem é estrangeiro, tá? É o cara lá que tem um dólar lá fora, que quer ter um rendimento muito bom, ele coloca pouco investimento, de certa forma, porque em dólar, que é real, né? O dólar dele vale 5 aqui, né, geralmente, e ele tem a oportunidade de ter uma renda fixa ali, poxa, né, agora caiu um pouquinho, nessa semana a taxa Selic caiu, o Copom, que é o sistema... o Banco Central, é um comitê, né, que eles estão baixando a taxa de juros para conter a inflação, mas, ao mesmo tempo, estimular a economia, né? Enfim, mas é uma taxa de juros bem agradável hoje, né? Tem pago aí, por exemplo, 12,5%, dependendo do tipo de investimentos, consegue até mais ao ano, praticamente garantido, sem fazer absolutamente nada. Então, isso tem trazido muito recurso de fora, e é por isso que o dólar cai, a Bolsa sobe, e, de certa forma, esse movimento vem muito do mercado lá fora, que quer investir aqui para rentabilizar. Mas, primeiro, investimento simples. Vou só dizer, primeiro, poupança não é investimento, tá? Porque o que ela rende menos do que a inflação. Então, você perde dinheiro, na verdade. Você se ilude ganhando lá seus 6% ao ano, dá, sei lá, 0,5% ao mês, mas, na verdade, você, com a inflação, está corroendo o seu dinheiro. Então, a poupança não é um investimento, tá? Embora ela rentabilize alguma coisa, né, mensalmente. Mas um dos primeiros investimentos mais seguros hoje é o tesouro direto, que nada mais é o que é? Você emprestar o dinheiro para o governo, basicamente isso. Você consegue comprar, depois eu vou falar como pode ter acesso a esses tipos de investimento, mas basicamente você empresta seu dinheiro para o governo e graças a isso você tem uma taxa, e aí eu vou falar já a diferença do pré-fixado, pós e tudo mais. Mas basicamente tesouro direto é isso, é emprestar dinheiro para o governo. Segundo, são CDBs, que nada mais é emprestar dinheiro, mas não para o governo, e sim para os bancos. São certificados que os bancos emitem, de maneira que você tem acesso a emprestar dinheiro para o banco.
beleza? E o terceiro são LCIs e LCAs, que são letras de câmbio, de crédito, né? Tanto imobiliário quanto agronegócio. Isso são como se fossem certificados, né? Mas são de alguns setores específicos da economia, como, por exemplo, o imobiliário e como o agronegócio. A diferença deles aqui, por exemplo, eu vou falar rapidamente, mas o Tesouro, o CDB, quando você resgatar o teu rendimento lá, se resgatar, você paga imposto de renda. Uma LCI, uma LCA, você não paga, ele é isento de imposto de renda, mas você também não consegue resgatar ela antecipada, com liquidez e tudo mais. Então, essa é uma das diferenças hoje. Te prende ali, você, sei lá, faz uma LCA daqui a um ano. Então, vai te pagar aquilo que você contratou, não vai pagar imposto de renda nenhum, mas você só vai conseguir resgatar realmente daqui a um ano. Teu dinheiro vai ficar bloqueado lá na corretora, no banco e assim por diante. Tá? Qual que é a diferença entre a renda fixa, pré-fixada e pós-fixada? Isso é importante para vocês saberem, porque, puxa, qual que é a mais vantajosa? E aí vocês podem ter a oportunidade de olhar, puxa, o que é melhor? E aí qual que é a diferença? A pré-fixada, ela é uma taxa que ela é determinada na hora que tu aplica. Então, ele vai dizer lá para você, quando você vai escolher um título, ou, enfim, um investimento de renda fixa, ele vai já dizer se é pré-fixado, é X% ao ano. E é aquilo. Você já, no momento que você contratou, você já sabe quanto que vai te render. Basicamente isso. E a pós-fixada, ela nada mais é que um investimento atrelado a algum índice, que aí ele, de certa forma, ele se torna variável, porque esse índice ele é variável. Né? Então, nós temos, por exemplo, CDI. Então, pega lá, por exemplo, 100% do CDI. O que isso significa? Né? Puxa, o CDI ele é um indicador variável, baseado na economia, e aí, esse índice, quando ele fala por 100% do CDI, então o que é o CDI naquele momento, você vai receber 100% daquilo no momento que você contratar. Quanto que vale o CDI? Mas tem investimentos que também, eu não coloquei aqui, mas eles são híbridos, eles são fixado e pós-fixado, que é, por exemplo, é um percentual mais IPCA. Então, por exemplo, é o IPCA, que é a inflação, e mais 5%. Então, tem muitos títulos atualmente do governo hoje, lá para 2040, por exemplo, que tu compra com uma taxa bem boa. Ele paga o IPCA, ou seja, a inflação. Então, o teu dinheiro está protegido da inflação e você tem um ganho real. Então, às vezes, tem lá 6%. Agora, com a taxa Selic abaixando, esses títulos de renda variável tendem a pagar menos, né? Normal. E a renda, porque muitas pessoas também começam a migrar para a renda variável, que é onde consegue rentabilizar e tudo mais. Não muito tempo atrás, né, vocês sabem aí, talvez uns 3 anos, a taxa Selic bateu 2% ao ano. Era nada. Então, ninguém queria praticamente renda fixa. Todo mundo estava buscando um rendimento maior e aí tinha que ir para a renda variável. Mas, basicamente, é isso. Fixa, você, na hora de contratar, você já sabe quanto que vai render. Pós-fixado, ele é atrelado a um índice. Pode ser o IPCA, pode ser o CDI e assim por diante. Beleza? Gente, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, tá? Podem me parar assim, puxa, o que quer dizer isso? Beleza? E aí, o interessante só que eu coloquei aqui, quando é investimento renda fixa, a tributação ela tem uma tabela regressiva. Então, quanto maior o prazo que você vai resgatar, menos imposto tu vai pagar, mas você vai pagar. E aonde é essa tabela? Ela chega de 22,5%, né? Começa lá de 22,5% e pode chegar até 15%. Então, quanto maior o tempo, eu coloquei ali, até 180 dias é 22,5%. Então, se você fizer um investimento em renda fixa, se você resgatar antes de 180 dias ou até 180 dias, tu vai pagar 22,5% sobre o lucro, tá? Sobre aquilo que rendeu, de fato, o teu investimento. De 181 a 360, 20. De 361 a 720, ou seja, praticamente 2 anos, 17,5. Acima de 2 anos, você tem o 15% de imposto de renda. Tá? Não tem como escapar, tem que pagar imposto. E ainda mais até hoje, em alguns outros mercados que nem eram regulamentados, agora com a reforma tributária vai ser obrigado a pagar imposto. Então, não tem jeito,
tem que pagar imposto. Infelizmente é assim. O imposto, ele já vem descontado quando eu vou resgatar ou eu tenho que pagar esse imposto? Em renda fixa, ele já é retido. Se você faz, por exemplo, hoje uma aplicação, você pega lá teu banco, faz a aplicação, e aí deixa lá um mês, você vai olhar, na verdade, e um detalhe só, tá? Até 30 dias tu tem cobrança de IOF. Acima de 30 dias, o IOF é imposto de operações financeiras, né? Acima de 30 dias, o IOF é isento, o imposto de renda não. Mas quando você faz lá um investimento qualquer em renda fixa, você vai ver que ele já vai aparecer o que você aplicou, quanto que estava rendendo, menos o imposto de renda, ou se tiver IOF, quanto que ele vai ter, quanto que vai cair ali na tua conta se você resgatar. Tá? Isso para renda fixa. Agora, tem investimentos em renda variável, que aí sim você tem que fazer, até tem programas hoje que você consegue montar a tua declaração, mensalmente tu tem que reportar, pagar imposto se você teve lucro, mas se você tem prejuízo, você também consegue abater. Enfim, eu não vou entrar tanto no detalhe, enfim, dos impostos, mas em renda fixa, sim, já é retido ali. Até em operações de renda variável day trade, lá, swing trade, coisas assim, mais day trade, que é futuros, ele já retém 1% do teu lucro, quando você tem, já na fonte. E aí a diferença tu tem que pagar depois, declarar no mês. A irmã? Isso, então. Isso, então. Depende. Isso, sim, é possível, por exemplo, com LCI e LCA, como eu comentei ali. Esse, geralmente, se você aplicar, você não consegue realmente resgatar. Mas eu vou comentar aqui com vocês, por exemplo, e aí só para não estender tanto, mas o que é importante na renda fixa e o legal? Primeira coisa, vocês terem uma reserva de emergência. Então, essa reserva de emergência, ela tem que ser geralmente de 6 a 12 meses do teu custo de vida. Tem 4 pontos bem importantes sobre renda fixa que vale comentar aqui, que o primeiro é a liquidez. Quando você vai contratar um título, comprar ali uma renda fixa, você precisa estar ligado exatamente naquilo ali, ó. Se é D0, se é D30, D60, o que é isso? É o prazo para você resgatar aquele título. Então, dependendo do título, você consegue resgatar até D0, que é de imediato, você consegue fazer o resgate. Claro, né, que muitas vezes você não vai ganhar tudo aquilo que você, então, contratou, porque você está antecipando o resgate. Mas é importante você ver, porque às vezes as pessoas pegam, por exemplo, essa renda, esse fundo de reserva, né, esse fundo de emergência, coloca num investimento de renda fixa, mas, por exemplo, D30. Ou seja, ele só vai conseguir resgatar daqui 30 dias. Isso, por exemplo, se é um dinheiro de fundo de reserva, de emergência, imagine, se acontecer uma emergência, às vezes você não tem 30 dias para esperar para resgatar. Então, tome o cuidado, quando for, isso é bem claro, tá? Quando você clicar nos títulos ali disponíveis, no tipo de investimento, ele mostra ali se é D0, se é D30, D60, enfim. Primeiro, liquidez. Segundo, risco e crédito. Isso é importante, tá? Geralmente, vocês vão ver até muitas propagandas nas mídias, Instagram, Facebook, de várias empresas que não são bancos tradicionais ou não são, ao menos, corretoras bem conhecidas, que vão te dizer, olha, uma renda fixa te pagando 2%, 2,5% ao mês. Pode crescer os olhos, puxa, 2,5% é bastante para uma renda fixa. Mas tome cuidado, porque muitas vezes isso pode ser alguma forma aí de poder tomar um golpe ou mesmo tomem um cuidado quando suspeitarem, dizerem que é um título de renda fixa, é um investimento de renda fixa te pagando um percentual relativamente alto do que hoje o mercado pagaria. Isso é bem importante tomar esse cuidado. Então, boa gestão, qualidades de ativos, isso é bem importante. Depois, a variação do preço do ativo e, por último, a rentabilidade do investimento. Então, se você olhar lá, puxa, pega aquele dinheiro, coloca, puxa, numa liquidez, mas geralmente numa liquidez, por exemplo, D0, ele às vezes vai te pagar. E o prazo, né? O presidente falou uma coisa bem interessante, o prazo. Então, quanto maior o tempo que ficar investido, maior vai ser a rentabilidade. Esse é ponto.
Então, você vai conseguir ver investimentos que estão rentabilizando bem renda fixa, mas eles são a longo prazo. Esse é um ponto importante. Segundo, olhem sempre resgatar esse tipo esse D0, por exemplo, de ter uma liquidez de imediato, que se você precisar, você consegue resgatar no momento ali, no máximo de um dia. Beleza? Passando um pouquinho adiante, só falando sobre um outro tipo de investimento que também é bem conservador. Por exemplo, a gente comentou ali, né, ele comprou título para o filho, mas você pode fazer também uma previdência privada. Geralmente, a previdência privada hoje é pensando longo prazo. Nunca pense em previdência privada como uma forma de investimento a curto prazo. E quando eu falo longo prazo, estou falando para 15, 20, 30... Poxa, por exemplo, estou com 34. Se eu quero um dia me aposentar lá com os meus 60, então pensa aí, né? Tenho quase 26 anos aí para frente. Então é um investimento a longo prazo, que você começa aportando mês a mês, que é um complemento, muitas vezes, da tua aposentadoria. Muita gente faz isso, né? Tem alguns lugares, né? Algumas empresas que têm esses tipos de incentivo, né? Que você coloca, por exemplo, R$1, a empresa vai lá e paga mais 2 na tua previdência, mas aí tu pode só resgatar isso lá na frente, né? Mas então você tem empresas que têm esses benefícios com previdência privada, por exemplo. Mas só explicando para vocês, tem uma diferença em tipos de previdência, e isso é legal para quem, por exemplo, vai fazer agora, né, agora não, mas você pode fazer isso até 31/12, para pagar menos imposto de renda. Então, você tem geralmente 2 tipos de previdência privada. Você tem a PGBL, que é Plano Gerador de Benefício Livre, e você tem a VGBL, que é Vida Gerador de Benefício Livre. Puxa, mas o que é isso? Basicamente, a PGBL é o seguinte, você investe isso nessa previdência, e quando você investe, você consegue abater no imposto de renda daquele ano, então você acaba pagando menos imposto de renda. Tá? Então, você já consegue abater no ano. Tem muita gente, mas ele tem um teto também, você não consegue abater 100%, mas você consegue abater, às vezes, de 12%, no máximo a 15% de imposto que você iria pagar, você consegue abater fazendo esse tipo de investimento. Então, tem muita gente que tem grana que faz isso no final do ano. Chega aí agora, dia 30, dia 28, vai lá no Banco do Brasil, geralmente, algum outro banco assim, e faz o PGBL. E tem o VGBL, que é o quê? Você vai pagando, só que ali ele tem uma diferença, as contribuições não são dedutíveis do imposto de renda, ou seja, eu não consigo abater naquele meu imposto, que eu vou pagar o imposto de renda normal daquele ano. Aquela aplicação que eu fizer na Previdência não abate, eu vou pagar o imposto do mesmo jeito, porém, eu só vou pagar do rendimento lá na frente, quando for resgatar. Então, basicamente, a diferença é que eu consigo abater o imposto agora. Pago menos imposto, automaticamente me sobraria mais dinheiro, eu poderia investir mais, por exemplo. E o outro, não. Eu não consigo abater, mas lá na frente, eu vou pagar só sobre o que rendeu. Diferentemente, por exemplo, do PGBL, que ele diz ali, ó, no momento do resgate ou recebimento, o montante total é tributado. Essa é a diferença, basicamente. PGBL, tu vai pagar sobre o montante total, imposto. E o VGBL, você vai pagar só do rendimento, mas lá na frente, mas ele não abate no imposto de renda daquele ano. Então, você vai pagar do mesmo jeito. Conseguiram entender? Tudo certo? Esse aqui é um investimento que você pode, muitas vezes, fazer para o teu filho, né? Pensando lá a longo prazo, ou mesmo para a tua aposentadoria lá na frente, complementar a aposentadoria. Beleza? Passando um pouquinho adiante, e aqui eu só coloco ali, né, a informação, procure. Às vezes o banco quer também te empurrar uma previdência privada que é boa para o banco, não em si para ti. Então, avalie, é bem importante avaliar essas questões, tá bom? Passando um pouquinho, esse é um outro tipo de investimento, Ives? Claro, claro. Em relação ao plano de previdência, eu tive uma experiência que, no início da minha carreira, eu fiz um PGBL, né? Porque, imagina, vou fazer a declaração de imposto de renda completa, né? Porque daí eu vou deduzir, vou ter um dinheiro mais livre agora, né? Só que eu não tinha percebido, logo quando eu comecei a minha carreira, que era mais vantajoso para mim fazer declaração simplificada, por causa, né, do imposto presumido, né?
Então, depois eu percebi, não, daí eu peguei uma outra previdência e fiz no VGBL, né? Então, a experiência compartilhada, tem que prestar atenção, o que é mais vantajoso para você, né? Seria o imposto simplificado ou a declaração completa? Isso é relevante, né? Porque às vezes você faz a previdência lá achando que vai bater, mas na hora você seleciona outra opção para o imposto, e aí ele não abate, né? Valdeci? Tem, na hora, então, por isso que é importante, por exemplo, ó, não estou recomendando nada aqui, tá? Mas, por exemplo, tem uma empresa bem grande que vocês talvez conheçam, que é a Prudential, né? Geralmente, aí, grandes empresas, essa é uma das maiores de previdência privada, por exemplo. Então, no momento que você vai contratar, você consegue definir todas essas coisas. Por quanto tempo você quer guardar? Por exemplo, se você quer para resgatar só lá na frente, não, eu quero daqui X anos começar a resgatar, ou não, puxa, eu quero que seja um complemento da minha aposentadoria daqui tanto tempo, quanto que eu preciso, aí eles fazem cálculos para você, né? Puxa, quanto que você pretende se aposentar, quanto que você quer ter de aposentadoria complementar, e com base nisso, e claro, no teu custo de vida, na tua análise que eles fazem da tua vida, eles vão poder te orientar assim melhor. Puxa, esse investimento é bom, e essa é uma empresa assim bem legal, bem boa, tá? Assim, não estou fazendo merchandising, não tenho parceria nada, mas às vezes é bem conhecido e eles vão fazer a análise e vão te indicar, assim, e aí você avalia. Do governo. O teu prazo é menor. Automaticamente você vai ter que aportar talvez mais dinheiro para conseguir ter essa rentabilidade lá na frente. Sim, sim. Sim, e aí? Pode falar, Reginaldo. A condição que você tem. Exato, é para eles ali. Você pode contratar o previdência privada, que vai ser específico do previdência privada. Você sabe assim, eu vou fazer uma previdência privada de R$200 por mês. Eu sei que R$200 por mês você capitalizar. Não, e não só o seguro de vida, mas eles podem considerar outros custos ali que, se você não se ligar, realmente não rentabiliza, tu está pagando ali e não vai. Mas eles, o Valdeci é legal, porque eu já fiz reunião com eles há bastante tempo atrás. É bem legal, eles vão pegar assim, todos os dados da tua vida, da tua família, vão analisar mesmo o teu cenário, vão ver exatamente isso, puxa, o que você pretende lá na frente, vão fazer cálculos e vão te apresentar propostas. E maneiras de você conseguir resgatar isso, às vezes não, ou, igual eu falei, você quiser resgatar um dinheirão lá na frente, por exemplo, ou não, eu quero um complemento de aposentadoria, enfim, eles vão ter várias possibilidades. Mas, geralmente, a previdência, e aí é mais a indicação, seria você usar, pelo menos, por exemplo, o teu filho. Você consegue fazer um plano de previdência bem baixo, né? Pode ser, por exemplo, essa renda fixa que o presidente comentou, pode comprar um título do governo, ok? Mas a previdência, a diferença é que, por exemplo, você comprar o título do governo, você que vai comprar, né? Você tem que comprar. Então, você pode comprar, não pode comprar. A previdência já não, ela meio que não te obriga, mas te compromete a todo mês você ter que honrar com aquilo que você comprometeu, entendeu?
Você vai pagar. Forçosamente, né? Exato. Se você for uma pessoa, tipo assim, cuidadosa, que faz o seu investimento Disciplinada. disciplinado, então vai pagar uma taxa para a empresa de previdência privada, se você sabe fazer tudo. Sim. Você consegue fazer isso comprando um título, fazendo alguma coisa diferente do que pagando, mas muitas vezes é isso, né? Às vezes as pessoas não têm o conhecimento e tal, o que é mais fácil? Pô, pagar o boleto ali, está tudo certo, né? Falando rapidamente sobre o imóvel, ele é uma baita oportunidade também de investimento, mas eles têm vantagens e desvantagens, comprar imóveis, né? Qual que é as vantagens? A valorização do patrimônio. Geralmente, né, você compra um imóvel, se você compra num valor acessível, né, dentro do que vale de mercado, ao longo do tempo ele tende-se a valorizar. Então, ele não deixa de ser, né, ele aumenta patrimônio, é uma oportunidade. Segundo, ele não deixa de ser uma renda passiva, que com esse imóvel você pode alugar ele, e ele te gera uma renda, né? Ele é uma diversificação de investimento. Então, hoje, por exemplo, quem investe na bolsa, em títulos de renda fixa, por exemplo, pode estar sujeito a variações do mercado. Um imóvel, exceto se estourar uma bolha, como foi aquela dos Estados Unidos lá em 2008, fora vias de regra, o imóvel ele é um investimento diversificado que vai crescer patrimônio e te dar uma garantia aí a longo prazo, tá? Possibilidade de uso próprio também. Então, você pode comprar, né? Poxa, mas ele é uma possibilidade, caso tu queira, às vezes, reduzir de custo, de vida, tu pode ir morar no teu próprio imóvel, né? Do que, às vezes, alugar. E, por último, é uma proteção contra a inflação, né? Diferente hoje, igual eu falei, às vezes a inflação ela corrói, né? Ela desvaloriza, mas o imóvel ele tende-se ainda a ser um investimento bem seguro. Mas ele tem algumas desvantagens. Primeiro, liquidez limitada, ou seja, beleza, eu tenho ali um imóvel, por exemplo, sei lá, um imóvel de 300 mil reais, ok, eu tenho, mas eu não tenho liquidez. Se eu estou precisando dos 300 mil, eu vou ter que pôr para vender. Mas quanto tempo leva? Não sei. Às vezes depende, pode levar um ano. Então você não tem liquidez, ou seja, você não consegue, não é líquido, você não consegue vender isso rápido e conseguir, né? Segundo, custo de manutenção. Um imóvel, por exemplo, se ele não está alugado, né? Por exemplo, saiu lá, não está alugado. Você pode ter custos com IPTU, né? Dependendo se é um apartamento condomínio. Então, até você alugar, ele te dá, ao invés dele ser um ativo, ele te traz um passivo, né? Ele te toma dinheiro. Também o risco de vacância, né? O que seria isso? Se ele está desocupado, ele gera esses custos extras que às vezes você não está prevendo. E ele é um custo inicial elevado. Muitas vezes tu tem que investir um capital maior, né, para comprar aquele imóvel. E, por último, ele tem risco do mercado imobiliário também, né? Como eu comentei, não é tão comum assim, mas pode acontecer. Ok? Um outro tipo de investimento são consórcios de imóveis, né? Mas eu não quero financiar, não quero pagar uma taxa de juros alta. Então, eu faço um consórcio que me obriga, de certa forma, a pagar, né, todo mês. Mais diferente de um financiamento imobiliário, o consórcio você não consegue, muitas vezes, o bem de imediato, porque você tem que aguardar uma contemplação. Mas você também não está pagando juros. E tem muitos consórcios que você consegue flexibilidade nas parcelas. Então, tu consegue, por exemplo, pagar 50% da parcela até ser contemplado. Então, às vezes, é uma boa. Por exemplo, é um cara recém-casado, não quer se endividar num financiamento e tem tempo para comprar um imóvel, ele pode fazer um consórcio. Tem gente que faz isso com carro, por exemplo, né? Compra consórcio de carro. Para que financiar, pagar juros e tudo mais, né? A diferença de um financiamento é que você consegue o bem no ato. O consórcio já não. Você pode ser contemplado por meio de lance, né? Mas geralmente, se você pagar ali todo mês, é por sorteio, né? Então, primeira coisa, sem juros, né? Só que, claro, tu vai pagar uma taxa de administração ali, dependendo do consórcio. Você vai pagar, normal. Mas você não está pagando juros, né? Segundo, ajuda na disciplina financeira, ter constante. Então, às vezes, se você tem o boleto, te obriga a pagar. Então, você se obriga a ser mais disciplinado. É uma boa oportunidade. Segundo, flexibilidade do uso de crédito também, né? Então, tu compra uma carta de imóvel. Não necessariamente tu tem que comprar o imóvel. Tu pode comprar um terreno, sei lá, tu pode ir, dependendo do tipo de carta, você pode usar
né, para outros fins aí, desde que esteja dentro dos requisitos que eles estabeleceram. Outra coisa, variedade de prazos. Isso é legal. Geralmente, uma carta de crédito, um consórcio, ele é um prazo bem menor do que um financiamento, que você vai fazer em 360, né, 30 anos, 35 anos, beleza? E aí, olha que interessante só, você tem dois tipos de forma de contemplar um consórcio. Por lance, primeiro por sorteio. Você paga todo mês aquela prestação, é sorteio. Então, eventualmente, né, você tem lá um grupo que você pertence e o sorteio lá mensal. Ou você pode ser por lance, né? Ou seja, você pode dar um percentual daquela carta que isso te favorece a ter mais chance de ser sorteado. Não é garantido, mas te dá essa possibilidade. E aí, olha só que interessante, quando tu é contemplado num consórcio, você tem duas possibilidades. Primeiro, que eu acho que para mim, é onde eu olho o tipo de investimento para um consórcio, que é exatamente isso. Você paga ali a parcelinha baixa, por exemplo, né, de uma carta de crédito, paga reduzido, você contemplou, tu vende aquela carta. Só que tu vende aquela carta já é uma carta contemplada, então tu pode cobrar um ágio. Eu conversei, por exemplo, com algumas pessoas que trabalham nesse ramo, e eles falaram que você pode, muitas vezes, vender de 15%, chega a 30% do valor da carta. Então, às vezes, você está... Vou dar um exemplo, é uma carta de 100 mil. Você vai pagar com uma parcela reduzida R$ 260 por mês. Pô, o que é 260? Muitas vezes não é nada. Então, tu vai lá, todo mês pagando 260. Vamos dizer que daqui 2 anos, tu pagou os 260 todo mês. Ou seja, tu investiu lá uns R$ 5.200. Só que você contemplou. E aí tu vende essa carta. Que ela, só uma coisa, nesses 2 anos ela vai corrigir também, né? Então a carta ela vai estar um pouquinho corrigida. E aí tu vai vender lá de 15% a 30% do valor da carta. Então vamos chutar lá 15%, que é o menos provável. De 100 mil, tu pegaria 15 mil. Tu investiu 5, ganhou 10 em 2 anos. Então, muita gente faz isso para alavancar patrimônio. Tá? E tem a outra possibilidade de você comprar, então, um imóvel de fato, alugar aquele imóvel e com o dinheiro do aluguel tu paga a prestação. Mas ele contemplou, ou ele comprou já contemplada? Ele foi contemplado. Olha aí. Exato. E assim, a carta de crédito contemplada, ela é dinheiro assim bem rápido. Mas aí você pensa assim, nossa, mas quem que vai pagar às vezes 15%, 20% do valor da carta? Quem não quer esperar ser contemplado. E o cara não vai pagar um juros, pensa, a longo prazo ele não vai pagar um juros alto. Então vale a pena ele dar 15% do valor da carta e já comprar. A espera para comprar. Exato. Então, esse ágio, ele é legal. Só que, claro, né, você não tem a garantia de quando, de fato, você vai ser contemplado. Ágio seria esse prêmio, o prêmio por você ter sido contemplado. E alguém vem e compra. Alguém levantou a mão? A irmã, desculpa. Pode falar. Exato. Até porque, né, o consórcio ele aliena o bem, né? Fica a alienação fiduciária. Então ele garante. E aí eles não vão comprar, não vão pôr como garantia um imóvel, né, sem escritura, sem averbação. Então tem tudo certinho. Exato. A irmã? Legal. Devem te adorar lá, então. Devem te adorar o banco.
Que legal. Mas aí você vendia a carta quando você era contemplada? Você não pegava o bem? Entendi. Legal. Não deixa de ser um tipo de investimento também conservador, mas aí depende. Se você não é tão disciplinado, pô, faz às vezes um consórcio. E aí só uma orientação, né? Uma sugestão. Vamos pensar, poxa, se eu quero comprar um imóvel para mim, então eu vou dar um exemplo, quero comprar um imóvel lá de 500 mil, então eu faço uma carta de crédito de 500 mil, mas vamos dizer que eu quero usar consórcio como uma forma de investimento, então vale a pena eu comprar 5 cartas de 100 mil, porque a chance de eu ser contemplado é maior em várias, e eu tenho possibilidade de conseguir alavancar patrimônio ainda mais, né? Então, assim, é importante só ver, porque depende do que você quer. O consórcio é investimento para ti, alavancar patrimônio, ou não? É para eu comprar um bem de fato, né? E aí você precisa avaliar. E só por fim, ele não tem requisito de renda, geralmente. Então, você pode ir pagando. Vai ser exigido, talvez, lá na frente, quando você for contemplar, tiver que pagar. Aí, aquela prestação que vai ser cheio e tudo mais, isso pode comprometer tua renda, aí você tem que ter avaliação de crédito, tá? E também disponibilidade de usar o FGTS, para você usar como lance. Então, tem alguns lugares que permitem isso. Beleza? Passando um pouquinho adiante, agora falando um pouco mais, então falei sobre investimentos um pouco mais conservadores, né? Agora falando um pouquinho sobre renda variável, que eu particularmente é onde eu gosto. Eu gosto de renda variável, e especificamente falando um pouquinho sobre ações. Eu gosto muito desse senhor, quem não conhece, mas ele é o maior investidor de bolsa, o maior investidor de pessoa física na bolsa. Ele é o Warren Buffett no Brasil, Luiz Barsi, né? Edivaldo, consegue ler para nós essa citação, as duas citações do Barsi? O patrimônio é um alimentador diário, que na realidade sustenta a sua carteira são os proventos, ou os dividendos. Disciplina e paciência são dois fatores fundamentais para quem quer investir. Ótimo. Então, a filosofia do Barsi nada mais é que o quê? Ele quer ganhar dividendos, mas o que é dividendos? É distribuição de lucros de empresa. É isso que ele quer. Hoje ele tem um patrimônio, por exemplo, na Bolsa, de 5 a 6 bilhões de reais dele. Só que o patrimônio dele oscila, e ele não se preocupa com isso, porque o objetivo dele, como ele fala, são os proventos. Mas só para vocês terem ideia, o ano passado, 2022, o Barsi recebeu por dia de dividendos, ou seja, só de lucros das empresas que ele tem ação, 1.115.000 reais por dia de dividendos. Absolutamente nada mais do que ele fez, que é há muitos anos comprando as ações de boas empresas, claro, e essas empresas dando lucro e distribuindo esses lucros. E aí, esse é o ponto que eu queria só trazer para vocês hoje. Você não precisa, às vezes, montar um negócio próprio. Você pode ser sócio das maiores empresas do Brasil. Eu vou dizer para vocês, sendo bem sincero, eu não tenho talvez expertise de montar um negócio, ele alavancar grandemente rápido, dar lucro e eu ficar rico. Eu nem preciso disso. Basta eu comprar, eu analiso indicadores de boas empresas, eu compro as ações dessas empresas, eu me torno sócio, e ao essas empresas terem lucro, e elas dão lucro, porque você consegue analisar os históricos, os indicadores, você recebe esses lucros. E a diferença, você não precisa colocar a tua energia ali, tua força, quando você compra uma ação, tu compra todo o hall daquela empresa. Então, basicamente, você tem pessoas trabalhando para você. E aí, é interessante isso aqui, ó, setores perenes. O que é isso? Tá? Por exemplo, hoje, às vezes vocês veem sair na mídia, puxa, lojas americanas, né? IRB, por exemplo, alguns anos atrás. Eu vou dizer para vocês, eu não investiria em nenhuma dessas empresas. Embora a IRB é porque teve fraudes, mas ela está num ramo que é muito bom. Mas eu investiria em empresas do setor perene. O que é isso? São bancos, elétricas, seguradoras que geram riquezas. Então, por exemplo, ao invés de eu comprar as ações das Casas Bahia, por exemplo, eu compraria as ações, por exemplo, da Braskem, que é quem fabrica a geladeira, e não quem vende a geladeira.
O mercado de varejo, por exemplo, ele tem uma margem muitas vezes negativa, ele não te paga dividendos, não distribui lucros. Mas quem gera riqueza, como por exemplo essas empresas, que geram riquezas para o país, que empregam, que movimentam a economia de fato, essas são boas empresas. E aí a filosofia é esse setor perene. Por exemplo, você hoje investir, e aí elétricas, por exemplo, você pega assim, algumas elétricas, elas pagam bons dividendos. E por quê? Porque primeiro, a receita toda dela, ela é reajustada por inflação. Quem que não vai pagar a conta de luz aqui? Quem que vai escolher, não quero ter mais luz na minha casa, não quero ter água? Dificilmente. As pessoas não conseguem viver sem isso. Automaticamente, essas são boas empresas, que hoje conseguem ser reajustadas pela inflação, então a inflação não corrói muitas vezes suas receitas, conseguem investir menos, porque muitas vezes tem um monopólio do mercado, né? E, por exemplo, tu pega a Sanepar é uma boa empresa, você consegue investir. Claro, ela é uma economia mista, ela tem ali, uma certa forma, uma parte do governo estadual que pode influenciar? Pode, mas ela é uma boa pagadora, ela paga até bons dividendos, mas ela tem constância. Então, você consegue investir de maneira a ter uma empresa que, assim, puxa, vai distribuir os lucros com você. Você está comprando uma boa empresa, você não está comprando uma dívida, né, que é o caso dessas outras empresas, por exemplo, de varejo. O primeiro ponto, bem importante, se tu tem uma conta num banco, geralmente, na verdade, eu acho que 100% dos bancos, eles disponibilizam uma área de investimento lá. Se você tem, por exemplo, um banco digital, sei lá, um Banco Inter, um Nubank, ou um C6, você tem lá dentro do aplicativo, você já tem uma área de totalmente de investimentos. Tu pode comprar por lá, tu não precisa nem abrir uma conta numa corretora. Antigamente se tinha muito isso, era o banco e corretora. Hoje não, hoje meio que integrou. Por exemplo, a XP não é mais uma corretora, ela é um banco também. Entende? Então, hoje você não precisa abrir, mas, por exemplo, vou te dar exemplo de algumas corretoras. XP é muito boa, mas às vezes a corretagem é alta. Rico, que é da XP também, ela é boa, mas também você paga um pouquinho mais. A Toro eu gosto, porque ela é do Santander, por exemplo. Você tem a Clear, que eu não gosto muito, mas é da XP. Né? Você tem a Genial, que é um baita banco, uma baita corretora também, mas igual eu falei, você não precisa criar uma conta na corretora. Tu pode ir lá, por exemplo, no Banco Inter, você tem um Banco Inter, conta, ou no Nubank. No próprio lá do aplicativo, você vai ter uma área lá de investimento, tenho certeza absoluta. Tá? Então, a primeira coisa é ali. E aí eu coloco ali, eu coloco, como comprar uma ação. Então, primeiro, ter uma conta de investimento. Então, tem a conta lá no banco, tu consegue vincular lá. Segundo, tu preenche um formulário de investidor. Isso é importante. Tu vai ter que preencher algumas perguntas lá. Por quê? Porque essas perguntas, ela vai determinar qual é o teu perfil de investimento. Então, por exemplo, se você responder certas perguntas lá e ele vai dizer assim, o teu perfil de investidor é conservador, ele nem vai abrir muitas vezes a oportunidade de você comprar uma ação, porque a ação, vamos dizer, ele é mais moderado ou arrojado. Entende? Então, de acordo com o teu perfil, vai ser disponibilizado, habilitado para você ter a oportunidade ou não de entrar numa renda variável ou não. Se você disser para o próprio banco que é conservador, dificilmente você não vai conseguir operar, às vezes, em renda variável, não vai. Aí você tem que responder de uma forma mais arrojado ali, para que daí ele te habilite. É verdade. E aí, por fim, uma coisa bem legal, depois, aqui, esse site, eu gosto muito desse site, tem outros, tá? Mas eu gosto muito do Fundamentos. Quando você vai investir, realmente assim, comprar uma ação a longo prazo, pensando em dividendos, lucros e tudo mais, uma boa empresa, eu gosto de analisar números das empresas. Eu gosto de ver como que está a receita dela, e aí tu consegue ver histórico de anos, 10 anos, 15, 20 anos, tu consegue ver quanto que ela pagou de dividendo nos últimos 12 meses, quanto que ela pagou nos últimos anos, né, a dívida dela, se está caindo ou não, o patrimônio líquido, aí você consegue avaliar o resultado dela, né? Então tu consegue olhar e falar assim, poxa, é uma empresa muito boa. Uma perguntinha que veio aqui. Claro. A compra de uma ação, por exemplo, no banco, Inter, C6, não tem por exemplo, há um problema no banco, lembrando que porque tem uma forma assim garantida, segura, por ele ter comprado a ação naquele banco? Legal. Uma coisa, aí, um detalhe só falando, só aproveitando, sobre renda fixa, por exemplo, você tem os tipos de investimento em renda fixa, ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor.
Então, até 250 mil por instituição que você tiver em renda fixa, vamos dizer que a instituição quebre. O fundo garantidor te garante aqueles 250 mil. Isso renda fixa, tá? Agora, falando sobre ações. Quando você compra uma ação, mesmo que você usou pelo banco, e o legal só é o seguinte, quando você compra uma ação, você também faz um cadastro na B3, que é a Bolsa de Valores. Então, vamos dizer, essa ação ela é tua. Mesmo que você usou o banco como intermédio de comprar, exato, mas a ação é tua. Até para você ter ideia, na época de Collor, ele confiscou as poupanças, confiscou tudo, menos ações de empresas, porque a ação é sua. Entende? Então, assim, e aí o legal é, beleza, tu compra, geralmente você comprou a ação, já no final do dia, no dia seguinte já vem a nota de corretagem, por exemplo, que daí te evidencia que tu comprou, tudo mais. Aí se tu entrar no site da B3, fizer teu cadastro, você vai ver lá, aquelas ações estão no teu nome. Então, é tua. Entende? Desculpa. Sim. Mas só passando um pouquinho, e aí depois eu disponibilizo esse material também para vocês, mas falando só sobre ações, é importante vocês olharem o motor de crescimento, ou seja, é uma empresa que tem perspectiva de crescer, e aí é legal você conhecer a empresa, sério, pesquisar. Toda empresa, se você colocar o nome da empresa e colocar no final RI, que é relacionamento com o investidor, as empresas listadas na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a cumprir certas exigências da CVM. Então, elas são obrigadas a colocar os resultados, qualquer fator relevante, elas têm que divulgar, qualquer notícia demonstrativa. Então, assim, geralmente, as empresas que tem na Bolsa, elas são bem mais seguras porque elas têm que cumprir uma certa exigência. Acho que tem aqui, ó, Reginaldo. Então, basicamente, olhar, né, o crescimento, o escudo competitivo, isso é legal, né? Puxa, às vezes ela é um monopólio. Dificilmente alguém vai vir quebrar essa empresa, né, a longo prazo. O preço dela, isso é legal, o valuation, às vezes, e aí você tem indicadores, isso é legal quando você olha. Você consegue ver se uma empresa está cara ou está barata naquele momento. Às vezes a empresa é ótima, mas ela está cara. Então não vale a pena tu comprar agora. Então tu espera, porque o preço ele varia, normal. Então tu espera, muitas vezes ele dá uma correção, e aí tu compra quando está o preço ideal. E também a gestão da empresa é importante. Tá? Passando um pouquinho só, que a gente não tem muito tempo, mas falando ainda sobre renda variável. Vamos dizer que você, não quer comprar ação porque você não sabe qual é a ação. Tem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valor, não sei qual comprar. Tu compra um ETF. O que é o ETF? É Exchange Trade Funds. Ou seja, é um fundo de investimento. Só que você tem vários fundos de investimentos. Tu tem fundos de investimento, por exemplo, de índices de ações. Ao invés de você comprar a ação da Sanepar, por exemplo, não, tu compra um índice de ação que esse fundo, ele compra, sei lá, 100 ações diferentes e ele é mais diversificado. Então, você não quer se preocupar, puxa, eu não quero acompanhar só essa empresa ou essa. Eu quero também uma carteira mais diversificada. Ao invés de eu comprar 10 empresas, eu comprar por si próprio, compra um fundo de ações, por exemplo. Porque o fundo de ações, ele serve para isso. Ele vai diversificar o capital. Só que também esses fundos você tem taxa de administração e, dependendo do fundo, tu tem taxa de, como que é que fala? Performance. Então, às vezes, se o fundo ele bate a meta e tudo mais, às vezes você paga um pouquinho mais. Mas é o preço que tu paga para você não precisar, você mesmo ter que fazer. Então, ao invés de você comprar 10 empresas e ficar gerenciando as ações dessas empresas, compra um fundo de investimento baseado naquilo que você quer. Eu quero um fundo mais arrojado? Tem fundo arrojado. Você quer um fundo mais conservador? Tem conservador. Puxa, eu quero um fundo mesclado com renda fixa e renda variável? Tem. Puxa, eu quero um fundo que tem fundos imobiliários junto? Tem. Gente, tem tudo que você imaginar, tem. Então... Na verdade, a XP é um banco, mas, por exemplo, a XP ela tem alguns fundos. Por exemplo, ela tem um fundo de imobiliário, por exemplo, que é XPML, que é XPML 11, se eu não me engano, é o nome. Ele é um fundo, por exemplo, de shoppings. Então, a XP, ela capta... mas é um fundo imobiliário, né? Não é um fundo de investimento em si. Eu vou falar sobre o fundo imobiliário. Mas aí ela pega
essas captações e ela compra participações em shopping centers e por meio disso ela vai recebendo as cotas, você vai recebendo os aluguéis e tudo mais. Já vou falar sobre isso, mas basicamente é isso. Legal, depende. Por exemplo, você tem hoje empresas que você paga às vezes ali R$20 por mês e elas te indicam carteiras de investimento. Ela faz todo o trabalho, toda a análise e te recomenda. Simplesmente recomenda. Qual que é o preço, qual é a ação, qual é o valor que é bom para pagar nessa ação. Basicamente isso. Então, você tem esses tipos. Você tem, por exemplo, empresas, daí corretoras, por exemplo, você tem um capitalzinho. Tem algumas empresas, por exemplo, acima de 200 mil, ela já disponibiliza um assessor meio que individual ali para você. Então, acima de 200 mil, você tem ali um atendimento de assessor para tirar todas as suas dúvidas, te recomendar e fazer. Agora, tem gente que tem alguns milhões, aí esses caras, por exemplo, tem um cara que trabalha 100% dedicado só para ele, só olhando a carteira dele e tudo mais. Então, você tem essas possibilidades de assinar uma recomendação que vem no teu e-mail com várias coisas, um relatório que você só precisa ler e entender um pouquinho, ou você pode simplesmente ter conta na corretora, dependendo do teu relacionamento com o banco, você consegue ter um assessor de investimento que vai te recomendar, vai tirar tuas dúvidas, vai fazer tudo isso. Tá? E aí depende muito disso, do teu tempo também disponível para isso. Né? Mas vocês têm setoriais, então você tem renda fixa, como eu falei, de multimercados, você tem de moedas estrangeiras, então você tem N fundos de investimentos. Tá? Falando um pouquinho só sobre fundos imobiliários, e aqui eu acho que é uma coisa muito legal. Tá? Se você pensa em comprar um imóvel para alugar, eu gostaria, com isso aqui, te ajudar a entender que isso aqui é muito mais vantajoso do que tu comprar um imóvel e alugar. Por quê? Deixa eu só explicar aqui rapidinho. Tem dois tipos de fundos imobiliários. Você tem os fundos de tijolos. O que é fundo de tijolo? É fundo que compra bens. Então, ele compra lá, por exemplo, shopping centers, galpões logísticos, escritórios. Então, por exemplo, aqueles escritórios na Avenida Paulista, lá, por exemplo, em São Paulo, que grandes empresas pagam horrores, bem caro, para ter lá a sua instalação, geralmente isso daí são fundos de investimento que compram e com esses aluguéis, eu já vou explicar ali, você recebe parte dos valores das cotas, como se fosse um aluguel. E você tem fundos de papéis. O que é fundos de papéis? São dívidas que você consegue comprar, como ele fala ali, certificados recebíveis, letras hipotecárias, títulos de dívidas de empresas. Então, quando a taxa de juros está mais alta, esses títulos de papel tendem a render muito melhor. Agora, com a taxa de juros caindo, os títulos de papel vão pagar menos, porque eles são atrelados também a algum indicador. É o CDI, é o IPCA e assim por diante. Já os fundos de tijolo, por exemplo, exceto, por exemplo, numa pandemia, né, que isso afetou muito os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, né, vias de regra, o fundo imobiliário de tijolos é bacana, porque você não está comprando um imóvel, colocando no teu nome e alugando. Na verdade, tu está comprando uma cota do fundo. Esse fundo, ele compra e ele diversifica bem. Então, você tem fundos que compram shoppings, galpões logísticos, muitas vezes até hospitais, escritórios, ele diversifica, tu compra esse fundo. Então, tu comprou uma cota. E todos os meses, o aluguel que essas empresas, né, pagam, você recebe parte desse. Na verdade, você recebe proporcional à tua cota. E aí o legal é que, por exemplo, tu consegue, naquele site Fundamentos, olhar também ali os fundos imobiliários. Por exemplo, tem fundos imobiliários que pagam ali de dividendos, por exemplo, de lucro, sei lá, 9% ao ano. É muito maior do que você comprar um imóvel e alugar. Por quê? Quando você aluga um imóvel teu, geralmente, prática de mercado, é 0,5% do valor venal do imóvel. Então, se o imóvel vale 100 mil,